Bora se energiar? Chuchu! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui, dei uma pausa na Grafotena por alguns instantes para gravar um conteúdo para o CEDERJ, né? Que eu sou mediadora à distância da disciplina Fundamentos de Algoritmos para a Computação, que basicamente é o conteúdo de matemática discreta que a gente vê na Rural. Então, esse conteúdo é meio híbrido, né? É para um público híbrido, digamos. É o pessoal do CEDERJ, o pessoal da Rural que quiser assistir também é bem-vindo. E hoje eu vou corrigir a AD11, que é a primeira parte da avaliação à distância dessa disciplina, tá bom? Então eu vou utilizar a mesa digitalizadora, espero que curtam, se inscrevam no canal, e é isso, vamos começar. Bom, primeira questão da AD11, não se incomodem porque eu estou acompanhando a AD1 aqui no computador e fazendo na mesa digitalizadora. Então, eventualmente eu vou olhar para cá, mas não se incomodem. Bom, então a questão 1, ela dá esse conjunto A, aí a questão, o item A, né, ele apresenta esse conjunto A pra gente, e ele pede, as professoras pedem para que a gente determine o conjunto das partes desse conjunto. Bom, o que é o conjunto das partes, antes de mais nada? O conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos de um conjunto. Beleza? Sendo assim, quem não pode faltar no conjunto das partes? O conjunto vazio. Independente de qual seja o conjunto que você está trabalhando, o conjunto vazio é sempre subconjunto de qualquer conjunto. Então, ele nunca pode faltar. A minha dica na hora de resolver esse tipo de questão é já começar colocando o conjunto vazio, para a gente não se esquecer dele. Sobretudo porque geralmente nessas questões aparecem elementos que são o conjunto vazio. Então acaba que a gente acaba se confundindo e esquecendo de colocar o conjunto vazio como subconjunto, como elemento do conjunto das partes. Outro ponto importante é contar, porque num caso de esquecimento, se você souber quantos elementos tem que ter o conjunto das partes, você acaba que terminou lá, contou tudo, opa, tá faltando alguém, aí você vai, volta e confere, tá bom? Então, quantos elementos tem o conjunto das partes? Se o conjunto tem n elementos, o conjunto das partes sempre tem 2 elevado a n elementos. Isso se deve a um argumento combinatório que é, cada elemento do conjunto, ele pode participar ou não do subconjuntinho lá que você está formando no conjunto das partes. Então, por exemplo, o 0, ele pode participar ou não participar, 2 possibilidades. O conjunto unitário, cujo único elemento é o vazio, ele pode participar ou não, mais 2 possibilidades. E o conjunto vazio, o elemento conjunto vazio do conjunto A, ele pode participar ou não. Para cada um desses elementos, que aqui no caso a gente tem 3, o nosso N é 3, a gente tem 2 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, o conjunto das partes, a cardinalidade do conjunto das partes de A, ela é igual a 2 elevado a n. Tranquilo? Pelo princípio multiplicativo. Bom, então, sempre que vocês terminarem de escrever o conjunto, o que vocês têm que fazer? Conferir lá a cardinalidade para ver se bateu direitinho, tá? Então, bora lá. Então, aqui eu quero o conjunto das partes de A. Conjunto das partes de A, aquela minha dica. Começo logo pelo vazio. E depois, eu faço assim. Eu começo a colocar os conjuntos unitários, que vão compor o conjunto das partes. Então,
eu vou colocar aqui, então eu já abro chaves, vou colocar o primeiro elemento lá do meu conjunto, formando um conjunto unitário, que é o 0. Depois eu vou colocar, abrir chaves, o segundo elemento do meu conjunto A, formando um conjunto unitário. Observa que o meu segundo elemento, ele já tem um parzinho de chaves. Eu tenho que manter. Então, tá aqui. Ok? Então, o conjunto unitário formado, né, composto por esse elemento. Tranquilo? Próximo. Abre chaves. Vou colocar o terceiro elemento do meu conjunto A. Fechei chaves. Ok? Concordam comigo que eu já tomei todas as possibilidades de ter conjunto unitário? Beleza? São 3 possíveis, né? Cada elemento de A sendo um elemento do conjunto unitário que a gente está formando. Tranquilo? Agora, eu vou passar para os conjuntos com 2 elementos. Então, eu vou colocar o primeiro elemento junto com o segundo elemento. Atenção às chaves. Belezinha? Em seguida, eu vou colocar o primeiro elemento com o terceiro elemento. Beleza? Depois eu vou colocar o segundo, aí atenção às chaves, com o terceiro. Tranquilinho? Todo mundo concorda que a gente já esgotou as possibilidades de conjuntos com 2 elementos? Belezinha? Agora, a gente tem o conjunto com 3 elementos, que no caso é o próprio conjunto A. Então, 0, o conjunto unitário formado pelo elemento vazio e o elemento conjunto vazio. Belezinha? Vamos contar para ver se a gente acabou? Também o legal é sempre colocar, até vou melhorar aqui. O legal é sempre... Opa, cadê? Tô meio perdida aqui na mesa hoje. É sempre a gente colocar, eu gosto pelo menos, e até facilita a vida da gente que corrige as ADs, colocar aqui a chave grande para iniciar e para fechar. Vamos contar para ver se a gente colocou todos os elementos de fato do conjunto das partes? Bom, como o nosso conjunto A tem 3 elementos, o nosso conjunto das partes tem que ter cardinalidade 2 elevado ao cubo, que é 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Belezinha? Vazio tá lá. Tomei cuidado com as chaves. Essas são as dicas para esse tipo de questão. Tranquilo? Espero que sim. Se não, se ficou alguma dúvida, deixa comentado aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Ou põe lá na sala de tutoria. Tranquilo? Bom, agora a gente passa para o item B. Ele apresenta 3 conjuntos, tá? A questão pede para a gente calcular A inter B, diferença simétrica C. O que é essa tal de diferença simétrica? Bom, diferença simétrica é uma operação de conjuntos que nada mais é muito simples, tá? A diferença simétrica é a união. Então, aqui a gente está envolvendo 2 partes, tá? Vou chamar essa parte aqui de x e de y, tá? O que é a diferença simétrica de x e y? É a união de x com y menos a interseção de x com y. Belezinha? Tudo que está na união menos o que está na interseção. Tudo que está na união menos o que está na interseção. Tudo que está na união menos o que está na interseção. Tudo que está na união menos o que está na interseção. Bom, para a gente fazer isso, a gente precisa primeiro enumerar os elementos de cada conjunto. Vamos fazer isso? Então, o conjunto a gente tem uma inequação aí para resolver, tá? Então, observa que
desse lado aqui esquerdo, a gente tem uma função do segundo grau, tá? Então, a gente vai, inicialmente, determinar as raízes da equação, que é pegando essa função e igualando a zero, ok? Observa que ele já está fatorado, né? Não está aparecendo x ao quadrado, está fatorado já. Então fica mais fácil da gente determinar essas raízes dessa equação. X sobre 3 mais 1 vezes 2x menos 20 igual a zero. As raízes dessa equação, basta a gente fazer com que esses lados aqui, esses fatores do produto, eles sejam zero, né? Então, qual precisa ser o meu valor de x aqui, nesse primeiro fator, para que essa primeira parte aqui dê zero? Então, eu tenho x sobre 3 mais 1. Então, para que isso dê zero, eu tenho que poder cancelar com esse mais 1 aqui. Para isso daqui poder ser cancelado com mais 1, ele tem que valer menos 1, certo? Menos 1 mais 1, zero. Para ele valer menos 1, o x tem que valer menos 3. Belezinha? Então, vou colocar aqui o x valendo menos 3. Eu vou fazer um esboço aqui do gráfico, tá? E aqui, qual tem que ser o valor de x para a gente zerar essa parte aqui dessa equação? O x precisa ser 10. Todo mundo concorda? 2 vezes 10, 20, menos 20, 0. Então, a outra raiz aqui dessa equação é 10, tá? Observem o seguinte, ó. O a, né, é positivo, né? O a é aquele cara, é o coeficiente de x ao quadrado. Na função, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Quando a é positivo, feliz o grafo tá. O gráfico é uma curva, é a parábola, sua concavidade depende do A. Se for positivo, feliz ela está, mas se está triste, é negativo A. Corto este... Opa, nosso x está aqui, né? E a nossa parábola tá felizona. Então, eu quero saber quando que essa função, né, ela fica com valores menores ou iguais a zero. Iguais a zero a gente já viu aqui. São nesses pontos onde a gente tem a raiz da equação igual a zero. Beleza? Agora, onde que a função fica negativa? Ela fica negativa exatamente aqui, certo? Nesse pedacinho aqui. Então, é quando o x está variando de menos 3 até 10. Beleza? Então, quais são os elementos do A? O A tem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 até o 10. Tranquilão? Beleza? Bora pro B, então? O B, trocar a cor. O B, para resolver o B, a gente tem que resolver essa inequação modular aí. Queridos, sempre que aparecer uma inequação modular, o que a gente faz? Minha filha, Liz Couto, participação especial, toda suada. Para a gente enumerar os elementos do conjunto B, a gente precisa resolver essa inequação, módulo de 2x menos 3 menor ou igual a 14. Lembrando que o x é maior ou igual a menos 4. Então, sempre que a gente vai resolver uma inequação modular, a gente tem que fazer o seguinte, né? A gente tem, bom, se módulo de 2x menos 3 é menor ou igual a 14, a gente sabe que 2x menos 3 está entre menos 14 e 14, ok? Bom, em seguida, a gente vai isolar o x aqui na parte central, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer é somar 3 a essa parte.
Mas eu não posso somar 3 a essa parte sem somar 3 ao restante, porque senão eu mudo a minha inequação, tá bom? Então eu tenho, beleza? Fazendo isso, eu elimino o menos 3 daqui. Tranquilinho? Menos 14 mais 3 dá o quê? Dá menos 11, certo? Isso é menor ou igual que 2x, que é menor ou igual que 14 mais 3, 17. Tranquilo? Bom, vou aqui para cima. Acompanhem aí, hein, minha bagunça. Agora eu vou isolar o x aqui. Então, eu tenho que dividir por 2. Então, vai ficar menos 11 sobre 2 é menor ou igual que x, que é menor ou igual a 17 sobre 2. Observem que nem 11 nem 17 são divisíveis por 2. Então, esses números aqui não são inteiros. Então, a gente tem que pegar o próximo inteiro do intervalo. Tá bom? Bom, menos 11 sobre 2 dá 5,5, né? Então, a gente tem que pegar a partir do menos 4. Menos 4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 17 sobre 2, dá 8,5. Então, a gente pega o mais próximo, que é o 8, certo? Abaixo, né? Tem que ser menor ou igual a 8,5, então o máximo que pode ser é 8, o maior número inteiro que a gente tem. Observem que a gente está satisfazendo aqui ó, o x maior ou igual a menos 4, beleza? Então, os elementos de B são menos 4, menos 3, tarará, 0, 1, tarará, 8. Tranquilinho? Belezinha? Bom, então vamos continuar. Vou apagar aqui a bagunça, porque a gente precisa calcular o C agora, o conjunto C. O conjunto C, ele me diz que são os caras que são divisíveis por 3 e estão entre 0 e 14. O conjunto C é o mais fácil da gente determinar aqui, né? É o mais imediato. Quem está entre 0 e 14, na verdade entre 1, né, e 12, porque 12 é o maior cara aqui nesse intervalo divisível por 3, que vai entrar nesse conjunto. Bom, então a gente tem o próprio 3, a gente tem o 6, o 9 e o 12. Tranquilo? Belezinha? Observem, todos são múltiplos de 3 e estão entre 0 e 14. Tranquilo? Bom, então a gente enumerou os conjuntos e agora a gente vai passar para o cálculo dessas operações aqui entre conjuntos, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o cálculo do x, que é a interseção B. O que tem em A que também tem em B? Então, A inter B é dado por... O que tem em A que também tem em B? Bom, o A vai do menos 3 até o 10, o B vai do menos 4 até o 8. Então, a interseção, a parte que é comum, é do menos 3 ao 8. Beleza? São os elementos que se repetem em A e em B. Então, a gente tem do menos 3, menos 2, tarará, até o 8. Tranquilo? Bom, agora a gente precisa fazer a diferença simétrica disso com C, que é a mesma diferença simétrica, tudo que está na união menos o que está na interseção. Tudo que está na união menos o que está na interseção. Tudo que está na união menos o que está na interseção. Então, vamos fazer a união desse conjunto aqui, que a gente acabou de determinar, com C, tá? Eu estava chamando esse cara aqui de X, vou manter. X união C. União disso com C. A gente vai acrescentar os elementos. O C são os elementos 3, 6, 9 e 12. Desses caras aqui, só não tá em A interseção B o 9, só não estão o 9 e o 12, certo? Então, a união de A interseção B com C, a gente precisa acrescentar o 9 e o 12, beleza?
Então, isso é a união. Agora eu preciso tirar da união os elementos que estão na interseção de x com c. Quem está em x e em c ao mesmo tempo? O 3 está em x e em c ao mesmo tempo e o 6 está em x e em c ao mesmo tempo. Beleza? Então, a gente precisa retirar o 3 e o 6 desse conjunto. Então, a resposta para a nossa questão... X, diferença simétrica, com C, é o seguinte. Menos 3, menos 2, parará, 0, 1, 2. Aí o 3 precisa ser removido, então vamos pro 4, o 5, aí o 6 precisa ser removido, 7, 8, 9 e 12. Belezinha? Bom, então a gente terminou a questão 1. E agora, no próximo vídeo, eu vou tratar da questão 2, que é a questão de indução. Uma das favoritas de vocês, né? Só que não, né? Então, assistam o próximo vídeo, vai estar linkado aqui no card. Deixem um like nesse, comentem, dúvidas, enfim. Um beijinho e até o próximo vídeo.